O nosso corpo ele retrata vários alertas quando estamos fazendo algo que não faz bem pra gente, né? Seja o estresse, o medo, a ansiedade e não raro a gente tem doenças físicas que estão diretamente ligadas ao nosso psicológico. Por isso, integrar as áreas, assim, medicina, psicologia é fundamental. É assim que funciona a psicodermatologia, que a gente vai explicar melhor agora com a dermatologista Renata Bastos. Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Doutora, a gente vive situações de estresse, muita coisa. Hoje eu acho que é também a doença do século, que é a depressão. Tudo isso vai ou pode se retratar, se refletir na nossa pele? Com certeza. A pele é o maior órgão do corpo humano e ela tem contato com todos os outros órgãos, de forma a espelhar, a representar alterações das nossas emoções também, a partir da produção de hormônios e outras substâncias que vão explicitar o nosso estado emocional. E aí a gente tem que fazer um acompanhamento. Quando que a gente identifica, por exemplo, eu tô com um tipo de alergia ou tá surgindo alguma coisa na minha pele, como é que eu consigo diferenciar o que é realmente físico e o que é psicológico? Para essas situações, sempre vai ser necessário o apoio de um médico, um especialista e muitas vezes também do apoio psicológico para controle dessas emoções. As nossas emoções, elas são expressas na pele através de vermelhidão, de palidez, de excesso de suor, muitas vezes diante de situações estressantes. Nós temos a hiperprodução de suor como representação de emoções. Quais são as doenças que se caracterizam assim, que são psicológicas e que mais são frequentes quando elas vêm para a pele? Hoje em dia nós sabemos a tendência cada vez maior de associar os estados de estresse, estresse agudo, estresse crônico, desencadeando a ansiedade, da ansiedade para a depressão. Em todas essas etapas do que nós chamamos de um processo só, nós vamos observar a piora de doenças pré-existentes. Então, no caso das alergias, no caso das urticárias, as doenças descamativas, como a dermatite seborreica no couro cabeludo, a psoríase, que pode dar em qualquer parte do corpo, a queda de cabelos, que nós chamamos de alopécia, existe a alopécia areata, onde as crises muitas vezes são desencadeadas por descontrole emocional. As emoções descarrilhadas, as emoções em desalinho, que provocam, como gatilhos, piora das doenças de pele. O vitiligo é uma outra doença bastante conhecida, onde existe essa associação e ela é bem documentada. Antigamente, imaginava-se que era uma hipótese e hoje está muito melhor explicado através da bioquímica. Os hormônios e substâncias produzidas durante as situações estressantes, elas estimulam inflamações, elas estimulam o nosso organismo a manifestar doenças pré-existentes ou doenças que nós já tínhamos ali em estado de latência. E tem como a gente desvincular esse gatilho? Porque hoje em dia a gente sabe, é difícil a gente conseguir manter um dia sem um estresse, sem uma ansiedade, né? Seja por qualquer fato. Às vezes essa ansiedade é um pouquinho maior, mas enfim, são tantas as situações que a gente vive. Tem como desassociar isso para que não seja tão grave até? Mas que a gente não tenha essa ligação, uma doença, que chegue a virar uma doença? Seguramente. Existe o apoio do seu dermatologista, que é o especialista que vai segregar e diferenciar, separar o joio do trigo, né? Qual é a diferença entre a manifestação da doença de pele e o que vem a partir das emoções? Muitas doenças têm vários gatilhos ambientais, uso de produtos, o sono, a alimentação. O estresse, as nossas emoções descontroladas, elas são só mais um gatilho. E com o apoio psicológico, com os tratamentos corretos, é possível conviver muito bem, porque algumas dessas doenças elas são genéticas.
Então, geneticamente não é possível ainda nós modificarmos essa tendência a determinadas doenças. No entanto, nós podemos viver melhor com as nossas emoções, ter um melhor controle sobre elas através de atividade física, às vezes alguns medicamentos, terapias, uma alimentação saudável, um sono equilibrado. Tudo isso pode contribuir para um melhor controle das emoções. Isso não vai se refletir só na pele, né? Afinal de contas, uma pessoa feliz, ela vai ter uma pele hidratada, iluminada, uma pele bem irrigada. E além disso, a saúde mental, a melhora na capacidade laborativa, ou seja, a função para o trabalho, já que para muitas pessoas o trabalho é uma fonte de estresse. Sem dúvida, tem que se tornar uma fonte de prazer, né, doutora? Exatamente. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu acho que as dicas foram de ouro para a gente cuidar bem e não ter nenhum outro problema, né, doutora? Não só na pele, mas no nosso organismo físico como um todo. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade.